Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Leonardo Bueno, sou psicólogo e há mais de 30 anos venho trabalhando junto à área da educação, dando treinamentos e cursos de capacitação para professores de todo o Brasil. Já passei por escolas municipais, estaduais, dentro do ensino privado, inclusive universidades, ensinando técnicas que aceleram o processo de ensino e aprendizagem, além de, hoje, técnicas na área da comunicação, para que os alunos possam usufruir melhor dos ensinamentos dos seus educadores através do ensino à distância, através da webcam, da internet. São técnicas que foram extraídas de aulas presenciais e que foram perfeitamente adaptadas para o uso de aulas por internet, ensino à distância, o EAD, ok? E hoje nós vamos falar de um tema que é um tema muito importante para aqueles que pretendem, nesse período pós-pandemia, otimizar ainda mais a sua qualificação técnica diante dos seus alunos ou mesmo dos seus empregadores. Existe um ditado no meio dos marinheiros que diz assim: um mar tranquilo jamais forma um marinheiro. Mares tranquilos não fazem marinheiros. Por quê? Porque se o mar ele está tranquilo, aquele espelho, pode ter uma leve brisa, o barco ele está se movendo lentamente. O que há para o marinheiro fazer? As velas já estão esticadas, as cordas estão bem amarradas, ele vai escovar o chão do navio, porque não há o que fazer. Contudo, na medida que o vento começa a ficar mais intenso e as ondas do mar começam a ficar maiores, o mar mais turbulento, agora sim o navio ele vai exigir cuidados, né? E da mesma forma o marinheiro vai precisar tomar cuidado. E é nesse instante que há uma segunda regra no mundo da marinha. O subordinado ele cumpre cegamente a orientação, né, do seu superior. Ele não pode questionar. No meio de uma tempestade, se ele questionar, o barco afunda. Se ele questionar, a onda leva ele embora e ele morre afogado. Ele coloca todo o grupo, toda a equipe em perigo, né? E hoje eu vejo que em todas as empresas nós estamos passando por uma certa mudança, talvez necessária, mas ao mesmo tempo questionável, que é o quê? Na minha época de guri, nós dizíamos que nós tínhamos um empregador e nós tínhamos os funcionários, que eram chamados de subordinados. Ponto, né? E hoje se emprestou uma palavra, né, que ela é mais polida, né? Nós temos o dono da empresa e abaixo dele nós temos o quê? Pessoas que colaboram com a empresa, né, que são os colaboradores. E eu percebo que essa mudança de status também trouxe com a palavra, com a denominação colaborador, uma certa desvantagem, porque não existem mudanças que não provoquem aspectos positivos e negativos. Isso também é uma outra regrinha. Toda mudança traz, né, aspectos positivos e negativos. Todo ganho pressupõe uma perda. Para você ganhar aquilo, você tem que abrir mão de uma outra coisa. Tá certo? Então, eu vejo que muitos colaboradores hoje se veem tão donos da empresa quanto o próprio dono, a ponto de começarem a palpitar e a questionar sem ter a maturidade devida para isso. Questionando o quê? Questionando a liderança de seus gerentes e questionando também a competência deles sem o colaborador ter o estudo e a vivência necessária para poder questionar. Puro preconceito. E quando eu falo de empresas, eu falo de todas, inclusive de escolas, né, onde eu vejo um número muito grande de professores, colaboradores, funcionários, né, professores, que a primeira coisa que fazem é questionar a orientação que está sendo dada, principalmente dentro de uma sala de treinamento. Como eu falei, há 30 anos, mais de 30 anos, eu venho dando treinamentos para a área da educação, para professores.
E não foi nenhuma nem duas vezes, para não dizer que foi 99% dos treinamentos que eu dei nesses 30 anos, sempre tem aqueles professores que levantam a mão e dizem assim: ah, isso eu já sei fazer. Ah, já sabe fazer? Que maravilha que você já sabe fazer. Então, aí eu chamo ele lá para frente. Então, me demonstra. Aí é óbvio que ele vai travar, por quê? Porque ele não sabe fazer. Existe um cacuete no meio da educação que professor não pode demonstrar que não tem conhecimento, que é incompetente para alguma coisa, e mesmo dentro da matéria onde ele versa. Ora, na ciência a gente sabe que um profissional, um pesquisador, ele pode estudar a fundo a sua área durante uma vida inteira. E no final de uma vida inteira, ele não aprendeu mal e porcamente um grãozinho de areia de uma praia extensa, de quilômetros e quilômetros. Porque é muito vasto o conhecimento. Então, como pode um profissional dizer que não tem mais nada a aprender? Se o profissional diz que ele não tem mais nada a aprender, é porque ele está dizendo: quero me aposentar, sou final de carreira. Por favor, não me tragam mais nenhuma informação, porque eu não quero me xaropear com os meus alunos, não quero me xaropear tendo que fazer aulas diferentes, não, eu quero me manter fazendo essa coisa bem chatinha que eu já faço, que os meus alunos odeiam, né? Mas eu faço de conta, eu fecho os olhos, vista grossa, e faço de conta que está tudo bem. O importante é que chegue no final e a maioria passe de ano com boas notas. Então eu dou uma facilitada. Vou deixar os meus alunos num mar tranquilo o máximo de tempo possível. E aonde existe mar tranquilo, existe gente preguiçosa. É importante que gestores de empresas, os líderes de empresas, diretores, orientadores, supervisores pedagógicos, enfim, né, e todo o staff saiba colocar as suas equipes, equipes de professores, dentro de um mar um pouco mais revolto. E como que se faz isso? Se faz trazendo novas ideias, novas possibilidades, trazendo novos objetivos, traçando planejamentos estratégicos onde sejam incluídos, né, novos procedimentos que possam ser parametrizados, controlados, que os resultados possam ser colocados em planilhas e cada um dos professores checados em relação ao resultado do seu trabalho. Ah, Leonardo, mas isso dá tanto trabalho? Dá tanto trabalho? Não, não dá tanto trabalho. Não dá tanto trabalho porque se a gente procurar empresas não digo nem de ponta, mas de médio, sabe? Estão ali na metade do caminho. Todas elas fazem isso, todas elas precisam parametrizar, precisam controlar resultados de funcionários, porque senão a empresa quebra. Tu não consegue garantir a qualidade final do trabalho. Então, mais uma questão do mundo corporativo da educação. Se foge muito dessas avaliações. As avaliações, elas são feitas muito de cunho pessoal e afetivo e pouco técnico. É por isso que a pedagogia, vou falar no Brasil, mas não só no Brasil, vou dizer quase que no mundo inteiro, com exceção de alguns países, a pedagogia ela tem avançado muito em pesquisas técnicas, muito mesmo. Sou psicólogo e hoje no campo da psicoterapia eu utilizo de técnicas da pedagogia para ajudar a curar meus pacientes. Olha o quanto que a pedagogia ela avançou. Então, por um lado, ela continua a avançar todos os dias com pesquisas maravilhosas. Por outro lado, este oceano de pesquisas não estão sendo aplicados dentro de sala de aula, porque não chegam aos professores e a maioria dos professores também não tem nem intenção de querer estudar mais um pouquinho, né? Preferem ficar nem no mar tranquilo, preferem deixar o barco ancorado, deixar o barco amarrado no porto e eles transitando aqui por acolá, nos shoppings, fazendo qualquer coisa. Então, o ofício do educador, a identidade, né, desse educador está se esfacelando. Isso é uma discussão antiga no campo da educação. Eu já li pesquisas de mais de 10 anos, né, onde já se fala isso,
que a identidade do professor está se desfazendo. Imagine, por exemplo, no campo, de novo, né, da náutica, da marinha, que todos os navios fossem agora comandados e tripulados apenas por robôs. E o marinheiro, que antes estava dentro do navio, agora onde ele está dentro de uma sala, em terra firme, controlando, né, com joystick, controlando com botões, né, um pad, um mouse, controlando o navio. Né? Então, ele é um marinheiro de fato? Não, ele é um controlador. Se ele entrar dentro do navio, ele não sabe o que fazer, então ele não é marinheiro. Ele não merece ter nem a divisa, nem o chapéu, o cap de um marinheiro, porque isso não é ser marinheiro. Marinheiro está dentro do mar. Ser professor é estar dentro de uma sala de aula, dentro de uma sala de aula virtual e lidando com um mar revolto. O que é para nós o mar revolto? Alunos questionadores, alunos curiosos e aquele tipo de aluno que é o pavor da maioria dos professores, o aluno autodidata que faz perguntas interessantes e que coloca sempre o professor contra a parede, no limiar de responder, puxa vida, eu não sei responder essa pergunta. Particularmente, esse é o tipo de aluno que eu sonho em ter todos os dias. Leonardo, tu é psicólogo e está falando que tem alunos? Sim. Olha, eu dou treinamentos, né, dou aulas para professores há mais de 30 anos. E quem é que dá aula? Professor. Então, eu sou um instrutor e todo instrutor, ele é um professor. Professor é aquele que professa, aquele que, né, tem um conhecimento e ensina este conhecimento. Não de uma forma passiva, como é a tradição dentro das escolas, né? Até hoje, né? Onde alguém tem o conhecimento e alguém não tem. E aquele que não tem, que é o aluno, passivamente ele abre a boca e bebe do conhecimento do professor sem questionar. Não, não é assim. A forma como eu ensino é uma forma ativa, é uma forma que é uma maneira que conduz o aluno a ter que raciocinar para encontrar a resposta. Né? Esse tipo de ensino, ele é um pouco mais agressivo. Agressivo por quê? Porque os alunos eles ficam mais revoltos, como um mar revoltados. Eles expressam mais as suas emoções, as suas indignações, eles questionam o conhecimento do professor, colocando em xeque com conhecimentos outros que eles receberam numa internet, no YouTube, numa palestra, no meio da família, com irmãos mais velhos, ou mesmo com amigos, colegas de sala de aula. Né? Então, é um mar extremamente revolto. Mas é aí aonde nós vemos que os alunos eles vão se fazer realmente presentes no seu papel, que é o papel de aprender. Alunos precisam ter esta responsabilidade que é deles. A responsabilidade do aprendizado é do aluno, porque se for do professor, quem está aprendendo é o professor, é uma questão de matemática, é uma lógica matemática, uma equaçãozinha. Quem aprende não é o aluno? Então o aluno precisa aprender a aprender. Então como é que eu faço para aprender? Lembro como se fosse hoje, estava na segunda série, não, estava na primeira série, estava na alfabetização, estava na segunda série, na minha alfabetização, no período de alfabetização, já estava alfabetizado, né? Naquela época era diferente, a gente era alfabetizado em 9 meses, 10 meses, estava todo mundo lendo, escrevendo e interpretando o texto. Eu não tinha essa coisa de ser alfabetizado em 3 anos. Eram técnicas diferentes e que funcionavam. Tá? E eu lembro que eu perguntei para a professora, disse, bom, vocês vão levar agora essas leituras aqui e vão estudar em casa. E eu perguntei para a professora, estudar em casa, professora, como que se faz para estudar em casa? E a professora ficou me olhando assim, meio atônita, né? Tipo, que pergunta estúpida, como se faz para estudar em casa? Tu abre o livro, lê e estuda. Eu não entendi nada. Mas ela falou num tom, sabe, tão delimitador, tão agressivo, que eu vou perguntar de novo, porque estou sendo burro perguntar isso. Todo mundo sabe estudar, menos eu. Ninguém sabia. Porque isso é uma outra coisa, que é um outro problema dentro da formação dos nossos alunos. Nós estamos em 2021,
2021, agosto, final de agosto de 2021, adentrando setembro. Né? E as escolas ainda não ensinam seus alunos a estudar. Como que se a atividade de estudar fosse uma atividade instintiva, sabe? Que não precisa alguém dizer estruturas, como é que se chama, leitura dinâmica, técnicas de memorização, técnicas de interpretação de texto. Isso é estrutura, isso não é o conceito, isso é estrutura. Para eu poder estudar, eu preciso saber como estudar. E aí cada um vai desenvolvendo o seu método, meio que ensaio e erro, e a maioria aprende ou desenvolve uma metodologia que é muito chata, muito cansativa, onde eles têm que estar lendo, relendo e revendo 300 vezes o mesmo texto, porque não fixa. Por que não fixa? Porque eles aprenderam por conta própria, de um jeito imaturo, e não através de técnicas modernas de memorização, que hoje nós ensinamos aos professores nesses cursos de capacitação. São técnicas facílimas de entender e de aplicar, muito fáceis. Por exemplo, no campo da matemática, no mesmo das exatas, toda vez que você precisa decorar uma fórmula, o que você faz? Você ergue os olhos para cima e escreve ela no teto. Você tem que visualizar ela no teto, escrevendo letrinha por letrinha, figura por figura, traços. Você escreve ela e recita em voz alta. E aí você fica lendo. Uma vez ela desenhada, claro, tudo mentalmente, né? Uma vez desenhado no teto, você fica recitando, lendo. Na verdade, é lendo que está ali. E, para finalizar, você lê a fórmula ao contrário. Uma vez que você consegue ler a fórmula ao contrário, ela está memorizada. Próxima fórmula. Agora, você que é professor de matemática, de física, de química, você conhecia essa fórmula? Duvido. Eu ensino esta fórmula tem 30 anos. 30 anos. Se tu foi meu aluno, provavelmente tu lembrou agora. Mas há 30 anos eu ensino e ainda continuo a entrar em escolas e os professores desconhecem dessa fórmula. Então, olha só, são técnicas extremamente simples, fácil de entender, fácil de aplicar e que transforma o ambiente de sala de aula um ambiente mais divertido. Para quem? Para o professor. Para o professor. Não é para o aluno, para o professor. Por que tem que ser o divertido para o professor? Porque aluno repete o comportamento de professor. Aluno espelha o humor do professor. Se o professor ele entra em sala de aula, brigou com o marido, com a esposa, sabe, está passando por dificuldade financeira, e entra de mau humor em sala de aula, os alunos em pouco tempo começam a brigar entre si, começam a ficar mal-humorados entre eles. Então, os alunos são um espelho do que está acontecendo com o professor, porque o professor é o líder. O professor, a professora dentro de sala de aula representa um pai ou uma mãe. Então, quando o pai ou a mãe entram em casa e estão bravos, como é que os filhos ficam? Quietos. Em pouco tempo começam a brigar entre si, começam a discutir entre si. Porque aquela energia, que é a emoção do pai, a emoção da mãe, determina o como que eles devem se sentir também. É uma lei, né, de Darwin, né? Os mais evoluídos, né, os mais maduros, acabam influenciando os mais imaturos, os menos evoluídos. Né? Então, é nessa sequência. Em sala de aula se dá a mesma coisa. Se dá a mesma coisa. Então, o professor, ao adentrar a sala de aula, ele precisa ter um certo controle sobre... E aí vem uma questão, né, de maturidade emocional. Um certo controle sobre as suas emoções. Ele precisa saber o que ele está fazendo. Okay? Voltando à questão do mar tranquilo e o mares, né? Mar turbulento. Né? Então, por outro lado, eu preciso trazer uma certa turbulência para dentro da sala de aula. Se eu não sou um professor questionador, o aluno não vai questionar. O aluno repete o que o professor faz. Agora,
Segunda dica, né? Olha só, que tipo de questionamento eu tenho que fazer com o aluno para incitar o aluno a querer fazer os mesmos questionamentos comigo a partir da matéria? São questionamentos incomodativos e principalmente questionamentos incomodativos que tenham a ver com a vida do sujeito, com a vida do vivente, com a vida, sabe, com o dia a dia deles. Se são adultos, você está namorando, não está namorando, levou um no traseiro do teu namorado, da tua namorada, levou por quê? Mãe solteira, pai solteiro, divorciado, solteirona, sabe, gosta de homem, gosta de mulher, gosta dos dois. Trazer os assuntos que aquelas pessoas estão vivendo naquele momento. Arrancada profissional, contas a pagar, um carro a comprar, uma viagem a se fazer, amigos por ter, lidar com dificuldades emocionais. E esta vivência, que é a vivência do aluno, é utilizada como insumo. Tem que ser, é isso que tem que ser utilizado como exemplos, porque esses exemplos partem da experiência do aluno. Outra coisa que é antigo já descoberto na pedagogia. Terceira dica. Quanto mais maturidade um ser humano tem, mais rápido ele aprende e melhor, com mais profundidade ele vai aprender. Por quê? Porque maturidade é fundamental para a aquisição de conhecimento. Veja lá um bebê. O bebê leva muito tempo para aprender qualquer coisa. Ele fica na repetição diária de um mesmo movimentozinho para poder dominar, para ir para o segundo, para ir para o terceiro, para ir para o quarto. Nós adultos não. Para fazer uma aula de dança, em uma semana, tu está deslizando em cima do tablado. Já uma criança pequenininha vai levar muito mais tempo para fazer isso, porque o entendimento, a experiência dela é muito menor menor do que o teu, não é verdade? Então, olha só, se eu estou ensinando qualquer matéria e desta qualquer matéria eu busco a experiência de vida do aluno, qualquer matéria vai ter sentido para o aluno, vai ter uma referência e principalmente prática, porque ele vai poder conectar a matéria ao dia a dia dele, aquilo que ele está vivenciando dentro de casa, com os seus familiares, talvez já profissionalmente. É por isso que escolas técnicas hoje têm muito prestígio e dependendo do setor, o setor vai preferir contratar com salários altos profissionais que fizeram cursos técnicos e não vão querer de profissionais que fizeram cursos universitários. Por quê? Porque quem faz curso universitário, de fato começa a trabalhar no final de uma faculdade. Depois de um MBA, depois de uma especialização. Que idade vai ter? 27, 26 anos, 28 anos, está entrando mesmo no mercado de trabalho. Já quem faz escola técnica, a maioria já está trabalhando. Então está trabalhando numa indústria, por exemplo, e o seu empregador diz, para continuar na posição, você tem que ter um determinado conhecimento. E aonde eu consigo esse conhecimento? Na escola técnica. A escola técnica, ela aproxima, encosta e mescla o quê? O conhecimento, o conceito, com a atividade, com a prática. As universidades, elas pecam no sentido que fica muito na teoria de um laboratório e não do dia a dia de um trabalho, de uma empresa. No laboratório, você faz todos os experimentos para dar certo. No dia a dia de uma empresa, não dá certo. Por quê? Porque máquinas são manuseadas por seres humanos. Porque máquinas também têm desgaste. Porque um pedido de um cliente vai ter que fazer uma dobra especial e que só aquele funcionário consegue fazer aquela dobra na chapa de alumínio, porque ele tem uma experiência que os demais não têm, só ele faz, ele é único. Então, olha só, qual dos dois ambientes é um mar mais revolto? O ambiente de universidade ou
um ambiente de uma escola técnica? O ambiente de uma escola técnica, mas assim, olha, em disparada, com certeza, com absoluta certeza que sim. Agora, qual dos dois extrai os melhores profissionais? Depende, se tu quer um profissional para raciocinar de uma forma mais ampla, universidade. Se você quer um profissional que raciocine de uma forma prática para resolver o problema no aqui e agora, pegue de escola técnica. Simples assim. É simples assim. Agora, essa é a diferença de tu conduzir pessoas em mares tranquilos e mares revoltos. Hoje nós precisamos de uma população de profissionais, né, que tenham essa capacidade, essa habilidade de saber navegar pelo mercado, pelas empresas, por dentro de escolas, né, navegar em mares revoltos. Em virtude do quê? Das mudanças. Olha o que foi o ano de 2020. Pegou todos nós de calças curtas, principalmente a área da educação, que foi a mais afetada. Foi a mais afetada, a área da educação. Foi um horror. Por quê? Porque fomos obrigados a ter que trabalhar com uma webcam, dando treinamento, sem ter tido um único treinamento para isso. Aí, ok. Começaram a surgir lá, já no final do primeiro semestre, os primeiros treinamentos, que é para poder saber lidar com uma webcam, lidar com um monitor, com luzes e com as plataformas, que são os softwares, né, os programas. Aperta esse ícone, abre uma janelinha, grava aqui, desliga o microfone da turma ali, aí onde é que é aquilo ali, e aí passando os meses, aprendi a trabalhar com o que a gente chama, né, hard skill, né, que é esse conhecimento, esse aprendizado técnico dos elementos. Ok, mas isso é um mar tranquilo. Saber lidar com os equipamentos técnicos faz de um professor um professor, faz de uma pessoa um professor, desculpe. Não faz. Por quê? Porque o professor, ele é um intermediador, né? Ele é um facilitador do conhecimento. E a forma como eu ensino aqui, através da webcam, é completamente diferente da maneira como eu ensino presencialmente. Eu sempre digo dos meus treinamentos, há 30 anos eu venho dizendo dos meus treinamentos, né? Existem atores que eles são perfeitos e fantásticos como ator de teatro. Bota eles na frente da câmera, não vai, são péssimos. E o inverso é verdadeiro. Há atores que são fantásticos na frente de uma câmera. Bota em cima de um tablado, de um teatro, são péssimos. Por que isso? Porque são linguagens diferentes. Diante da câmera, o cenário ele está dentro de um retângulo, como este meu aqui, dentro de um retângulo. E é só isso aqui. No teatro, o cenário ele é gigantesco. O público está olhando até o teto, para as laterais, está olhando para outras pessoas. Existe uma respiração de centenas de pessoas junto comigo. É uma outra energia. O próprio ator ele tem que impostar a voz, falar mais alto. Ele se movimenta muito mais. Perceba que nas novelas, em filmes, as tomadas que eles fazem é muito isso aqui, da cintura para cima. Muito pouco eles filmam os atores caminhando. Até muitos atores, quando a tomada é eles caminham, parece meio desengonçado, parece meio artificial. Por quê? Porque as tomadas são do meio da cintura para cima, do meio da coxa para cima. Pouco se filma os pés. É costumas, quando se filma, por exemplo, gente dançando, eu adoro ver o corpo inteiro dançando. Mas o que os câmeras fazem? O casal está dançando e eles focam o rosto das pessoas dançando. E eu querendo ver as pernas, sabe, se movimentando, não. E eles mostram da cintura para cima. Me dá uma raiva isso, gente. Assim, mas, meu Deus,
Mas por que que não filma de corpo inteiro? Eu quero ver o corpo inteiro dançando, como eram os filmes antigos, não sei se vocês lembram, os preto e branco. Fred Astaire, né? Ginger Rogers, né? E tantos outros daquela época, quando filmavam o corpo inteiro, quando não o cenário, para ver eles se deslocando. Claro, bailarinos profissionais. Então, para a gente começar a fechar aqui, mar tranquilo não faz marinheiro. E na área da educação, eu fico muito preocupado, quando eu encontro professores reclamando de que as coisas estão difíceis, que as mudanças estão exigindo estudo demais. Isto é, que a escola, ela não é uma escola passiva, tranquila, onde eu entro na escola de manhã cedo, saio à tarde e no dia seguinte eu vou fazer as mesmas coisas que eu fiz no dia anterior. Isso não é ser professor. Se o aluno ele copia o comportamento do professor, se eu quero que o aluno estude, ele tem que observar um professor que tem como hobby estudar. Se eu quero que o aluno coloque em prática aquilo que ele aprendeu comigo, ele tem que observar antes um professor que é, além de curioso com as informações, ele é triplamente mais curioso em querer colocar em prática aquilo que ele aprendeu. É assim que a gente incita os alunos a praticar, a colocar em prática aquilo que eles estão aprendendo em sala de aula presencial, no sistema híbrido, que eu acho fantástico, e como também através do ensino à distância, utilizando a internet. Um filme já de muitos anos, acho que já deve ter quase uns 30 anos, se não mais, e que exemplifica perfeitamente o como se faz isso. Sociedade dos Poetas Mortos. Eita, filme batido dentro da educação e pouco compreendido. Ainda escuto até hoje professores dizendo: aquilo é uma fantasia, aquilo é claro. Para aqueles que não procuram colocar em prática, sempre ideias novas são fantasiosas. Para os preguiçosos, ideias novas precisam ser combatidas, desqualificadas. Deve-se fazer chacota, em cima de uma ideia nova. Por quê? Porque ela dá trabalho e eu quero o meu navio no mar tranquilo, sem vento, boiando a esmo, sabe? Com os meus marinheiros, todos eles deitados, dormindo, engordando. Eu não. Eu quero o meu navio trafegando forte, conduzindo a mercadoria, que é o conhecimento, para o próximo porto, que vai poder usufruir, se alimentar daquilo que eu carrego, daquilo que eu conduzo, daquilo que eu, através da minha curiosidade, eu selecionei e peguei no porto anterior para trazer para você. Tá certo? Aproveite para se inscrever aqui no canal do YouTube. Tá ali, aqui embaixo, tá aqui, inscreva-se. Toda semana, todos os dias, tem um filmezinho, uma mídia, tem algo escrito. É um canal específico de estímulo para a área da educação. É um canal que ele é voltado a incomodar. É um canal de mar revolto, onde eu trago frases, vídeos curtos, vídeos de 1 minutinho, onde eu sempre trago uma ideia polêmica que é para você se questionar. Será que o caminho é por aqui? Será que o caminho é por acolá? E questionar também toda a nossa categoria, para que a gente volte a trabalhar juntos, com uma nova identidade mais fortalecida e devolver o reconhecimento social que nós perdemos. Então, aqui, te inscreve, é só te inscrever. E se aparecer um ícone com um sininho amarelo, aperta nele também. Todas as vezes que aparecer, que eu publicar alguma nova matéria, que é diário, de todos os dias eu estou publicando alguma coisinha aqui, aparece um sinal para ti. O Leonardo publicou algo. E é coisas pequenininhas, curtas, com exceção dessas aulas,
né? Todas as terças e quintas, que são um pouco mais extensas. Te inscreve aqui no nosso canal e já te antecipo que eu vou ter uma surpresa maravilhosa, feita, desenhada especificamente para você. Um beijo grande nessa tua alminha boa de professor e parabéns. Parabéns por ser mais uma pessoa aguerrida, né, nessa profissão tão maravilhosa de educador. Um beijo.